Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje mergulharemos em um tema fascinante e historicamente significativo: a política da boa vizinhança na América do Sul. Para compreender plenamente a política da boa vizinhança na América do Sul, devemos primeiro entender seu contexto histórico e os objetivos subjacentes. Na década de 1930, o mundo estava sofrendo os impactos devastadores da Grande Depressão. E os Estados Unidos, liderados pelo presidente Franklin Roosevelt, buscavam uma nova abordagem em relação à América Latina. A década de 1930 foi marcada por estabilidade política e econômica em todo o mundo. Os Estados Unidos viram na América Latina uma oportunidade de fortalecer seus laços e garantir uma esfera de influência na região. A política da boa vizinhança foi concebida como uma alternativa à intervenção militar direta, com foco na cooperação econômica e cultural. Na América do Sul, a resposta à política da boa vizinhança foi variada. Países como Brasil, Argentina e Chile receberam a iniciativa com certa receptividade, esperando benefícios econômicos e assistência técnica. No entanto, em nações como o México e a Venezuela, houve resistência devido à desconfiança em relação às verdadeiras intenções dos Estados Unidos. Embora a política da boa vizinhança tenha sido, em grande parte, substituído por outras estratégias diplomáticas após a Segunda Guerra Mundial, seu legado persiste na memória coletiva da América Latina. As iniciativas culturais promovidas durante esse período deixaram um impacto duradouro na música, literatura e cinema da região. Apesar de seus objetivos nobres, a política da boa vizinhança enfrentou críticas, especialmente em relação à persistência das desigualdades econômicas e sociais na América Latina. Alguns argumentam que os benefícios da cooperação eram desiguais e favoreciam os interesses dos Estados Unidos em detrimento dos países latino-americanos. Em conclusão, a política da boa vizinhança na América do Sul representa um capítulo complexo, multifacetado na história da região interamericana. Ao examinarmos esse período, somos lembrados da importância de considerar as nuances das dinâmicas regionais e as tensões entre a cooperação e a hegemonia. Espero que este episódio tenha fornecido uma visão abrangente, esclarecedora sobre a política da boa vizinhança na América do Sul. Não deixe de acompanhar para mais discussões profundas sobre a história política e cultural. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Muito boa tarde a todos, alunos do segundo ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar uma sequência do nosso conteúdo das aulas digitais aí de história. E hoje vamos falar aí a respeito da política da boa vizinhança. O que seria essa política da boa vizinhança? O que tem a ver, né, com nossa aula de história? Então vamos aí descobrir o que significa essa política da boa vizinhança. Então, gente, a política da boa vizinhança seria uma política que os Estados Unidos estavam implantando. Isso após aí a década de 30, já lá dentro aí da crise de 1929, a Grande Depressão, né? A quebra da Bolsa de Valores lá de Nova York. E eles necessitavam o quê? De ter uma política ainda, manter a sua hegemonia
na América Latina, né? Então vamos falar aí a respeito do contexto histórico dessa época e vamos aí discutir um pouquinho a respeito, tá? Então, na década de 1930, marcou um período de intensas mudanças políticas, econômicas e sociais em todo o mundo. E a América Latina não foi exceção. Enquanto os Estados Unidos enfrentavam aí os desafios da Grande Depressão sob a liderança de Franklin Roosevelt, as suas políticas, né, a política lá no New Deal, né, que ele implantou uma política econômica para ter a recuperação do país, da grande crise, e também a região aí da América Latina também passava por transformações significativas. E nesse contexto, surgiu aí a política da boa vizinhança, uma iniciativa que buscava estabelecer novas relações entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, rompendo com práticas intervencionistas do passado em favor de uma abordagem aí mais cooperativa e diplomática. Então, gente, nessa aula nós vamos aí então explorar aí um pouco e falar um pouco a respeito, né, dessa política da boa vizinhança, né? Então nessa aula nós exploraremos o contexto histórico da década de 1930, destacando os motivos que levaram à implementação da política da boa vizinhança. E os objetivos iniciais delineados aí por Roosevelt, analisaremos como essa política foi influenciada pelas circunstâncias globais da época, bem como pelos interesses econômicos estratégicos dos Estados Unidos diante aí na América Latina. Então, por fim, vamos também examinar, né, o impacto da política da boa vizinhança na região, e especialmente no que diz respeito ao incentivo ao consumo e à americanização das classes médias brasileiras por meio aí da cultura de massa. Então, vamos entender primeiro o que seria essa cultura de massa. O que significa isso? O que é? Né? Vamos tentar entender o que é essa cultura de massa. Então, gente, cultura de massa, produção em massa, né? A cultura de massa envolve a produção em grande escala de produtos culturais, como filmes, programas de TV, músicas pop, né? e outros aí meios, né, de entretenimento. Então, isso que envolve aí a cultura de massa. Isso geralmente é realizado por grandes empresas de mídia que visam atingir um público amplo e para maximizar os lucros, né? Então, uma propaganda, né, de um produto num grande meio de comunicação, num grande meio de transmissão para uma grande número de pessoas, né? Uma grande massa de pessoas, o objetivo é esse, o objetivo final é maximizar, né? Conseguir atingir o máximo número de pessoas e com isso esse produto ser vendido e obter o lucro, né? E nesse contexto existe o quê? A padronização, né? Então, os produtos culturais de massa tendem a seguir certas fórmulas ou padrões que facilmente reconhecíveis pelo público, né? Uma facilitação, um olhar diferente, uma propaganda assim bem intuitiva, que as pessoas logo entendem, né, o significado. Eles fazem de uma maneira que a pessoa se sinta necessário de ter aquele produto, de consumir aquele produto, né? Aí, como por exemplo, aí eles colocam dentro desse contexto da cultura de massa, então essa fórmula, né,
desses padrões que são facilmente reconhecíveis, né? Uma coisa assim bem intuitiva para o público. E, por exemplo, filmes de Hollywood muitas vezes seguem estruturas e narrativas semelhantes, programas de TV que podem apresentar temas comuns e músicas pop, né, populares também, podem seguir fórmulas pré-definidas, né? Então eles, por exemplo, um filme de Hollywood que tem um ator famoso, que tem uma roupa de marca, né, famosa, e ele usa aquela roupa. Então as pessoas, para ter aquele produto que aquele ator famoso consome, ele vai querer ter também, né? Então é um meio de persuadir as pessoas de comprar aquela roupa, né? Aquele produto que um ator famoso de Hollywood usa, né? Por meio do quê? Ele colocando esse produto num filme, né? Hoje, nos nossos dias de hoje também existe muito disso, por exemplo, dentro de novelas. A gente vê várias vezes aí, quando está assistindo alguma novela, alguma coisa, nós vimos as pessoas fazendo uma propaganda de um produto, né? Para quê? Para persuadir o consumidor, o ouvinte, o teleouvinte a comprar aquele produto, né? Então é a propaganda, o marketing, né? que chamamos, né? Também dentro da cultura de massa, eles procuram dar o acesso fácil a esses meios, né, de comunicação de massa para as pessoas, para poder ter esse meio de persuasão. Então, a cultura de massa é amplamente acessível ao público em geral. Isto porque é distribuída através de canais e mídias de massa, né, como redes de televisão, rádio, nos dias de hoje, internet e no cinema também, né? Então, todos os meios de comunicação que atingem grande massa de pessoas é um meio de eles fazerem persuadir as pessoas a consumir, né, algum tipo de produto, algum tipo de cultura, de música e mudanças, né, culturais que existem dentro aí do contexto aí da cultura de massa. Embora a cultura de massa possa abordar uma variedade de temas, muitas vezes ela é associada ao entretenimento, né? Então, os produtos culturais de massa frequentemente buscam entreter o público, proporcionando-lhes o escapismo ou diversão, né? Então, a gente diz, né, nem na antiga Roma, que tinha aquele método, né? Pão e circo, ceder comida ao povo e uma distração que você consegue manter o controle social, né? É mais ou menos essa ideia. A influência, né? Como eu disse, né? Um grande ator, né? Um grande ator aí de Hollywood que usa um produto, alguma coisa, vai influenciar sim, né? Aquelas pessoas que assistem o filme, que seguem ele, por exemplo, nos dias de hoje na internet, um influencer, vai persuadir essas pessoas a consumir aquele produto, né? Então, essa coisa da cultura de massa funciona desta maneira, tá bom, gente? Como eu disse, né, a influência e a homogeneização. A cultura de massa pode exercer uma grande influência na sociedade, moldando atitudes e valores e comportamentos das pessoas, né? E isso pode levar a uma homogeneização cultural, onde as pessoas de diferentes partes do mundo consomem os mesmos produtos culturais e compartilham experiências culturais semelhantes. Então, resumindo a respeito aí da cultura de massa, né, para a gente podermos aí dar prosseguimento
ao nosso tema, né, que seria a política da boa vizinhança, eu parei e coloquei aí essa explicação para vocês, para a gente poder entender o que seria, né, por que o interesse a respeito aí dessa política da boa vizinhança, né, que os americanos aí colocaram, né, dentro aí do contexto aí no início aí da década de 30, né? Então, em resumo, né, a cultura de massa é um fenômeno complexo que desempenha um papel significativo na sociedade contemporânea, moldando um senso, moldando e sendo moldado pelas tendências culturais e sociais. Compreender as suas características fundamentais é essencial para analisar os seus impactos e seu papel na vida das pessoas. Então, pessoal, continuando aí falando a respeito aí da política da boa vizinhança que os Estados Unidos implantou aí no período aí da década de 30, vamos continuar aí falando aí do contexto histórico, né? E para a gente entender melhor aí o que seria essa política da boa vizinhança. Então, a década de 30 foi, como nós dissemos aí, uns slides atrás, foi um período marcado por intensas transformações políticas, econômicas e sociais em todo o mundo. E isso incluiu a América Latina. No contexto específico dos Estados Unidos, a Grande Depressão causou uma crise econômica devastadora, levando milhões de pessoas ao desemprego e à pobreza. Essa crise teve repercussões global, afetando também os países da América Latina, em que dependia das exportações para os Estados Unidos e da entrada de investimentos estrangeiros, né? O Brasil também, né? O Brasil sofreu também, né? Com essa crise aí de 1929, essa Grande Depressão, visto que o nosso produto interno bruto da época e o nosso commodities principal era o café. E o nosso maior comprador de café, quem era? Os Estados Unidos. Então, acabou refletindo aí a crise americana, né, que parou de comprar o café brasileiro por N motivos, né? E, com isso, o café acabou caindo de preço. E o governo tomou algumas providências aí para que os cafeicultores não ficassem no prejuízo, acabou comprando uma boa parte da safra e destruindo o café, né, para diminuir a quantidade de café que a gente sabe, né, e para poder subir os preços, né, e para poder tentar controlar aí a economia aqui, né, que um dos principais aí, o carro-chefe na economia na época era o agronegócio e consequentemente aí o produto era o café, né? Então, todo esse cenário, né, Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos em 1933, em meio à crise da Grande Depressão. Roosevelt implementou uma série de políticas conhecida como a New Deal, né? Um novo contrato, né? E que buscava revitalizar a economia americana por meio de programas de assistência sociais, reformas trabalhistas e investimentos em infraestrutura. No entanto, Roosevelt também reconhecia a importância de fortalecer as relações aí com os países vizinhos, especialmente diante da crescente instabilidade política da América Latina.
os Estados Unidos havia sido historicamente envolvido em intervenções militares e políticas na América Latina, visando proteger seus interesses econômicos. E os políticos na região, né? Os interesses econômicos e políticos na região. No entanto, Roosevelt via a necessidade de uma abordagem mais cooperativa e diplomática para lidar com os países latino-americanos. E ele acreditava que uma relação entre a harmoniosa com a América Latina seria benéfica para os Estados Unidos em termos econômicos e estratégicos, além de promover a estabilidade política na região. Assim, em 1933, Roosevelt lançou a política da boa vizinhança, que buscava substituir as intervenções agressivas do passado por uma política de cooperação e respeito mútuo entre os Estados Unidos e os países latino-americanos. Os objetivos iniciais da política da boa vizinhança, que incluíam, então, promover relações mais cordiais e cooperativas entre os Estados Unidos e os países da América Latina, baseada no respeito à soberania e autodeterminação dos países da região. Fortalecer os laços comerciais e econômicos entre os Estados Unidos e os países latino-americanos, estimulando o comércio e o investimento mútuo. Combater a influência de potências estrangeiras como a Alemanha e a Itália na América Latina, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial. Promover programas de cooperação técnica, educacional e cultural entre os Estados Unidos e os países da América Latina, visando estimular desenvolvimento social e econômico na região. Qual seria aí os destaques, né? Esses destaques aí e as influências dos Estados Unidos aí na região e seus objetivos políticos e econômicos. Então, no campo econômico, os Estados Unidos têm buscado assegurar o acesso a recursos naturais estratégicos como petróleo, minerais e terras agrícolas na América Latina. E isso muitas vezes resulta em acordos comerciais favoráveis e nos interesses americanos e a exploração de mão de obra barata na região. Além disso, os Estados Unidos têm promovido políticas econômicas que favorecem o livre comércio e a abertura de mercados que podem ter impactos positivos e negativos na economia dos países latino-americanos, dependendo das circunstâncias específicas. Podemos citar também diversos exemplos de intervenções dos Estados Unidos na América Latina ao longo da história com a Guerra Fria, durante a qual os Estados Unidos apoiaram regimes militares de direita em vários países para conter a influência comunista. Também temos casos recentes de intervenção política e econômica, como no caso de Cuba e Venezuela, né? Então, os Estados Unidos, para manter a sua hegemonia política e econômica dentro da América Latina, ele apoiou vários regimes aí autoritários, né? Regimes militares, como dando exemplo aqui no nosso próprio país, né? No golpe cívico-militar de 1964, na ditadura argentina, ditadura uruguaia, paraguaia, chilena. Então, em todos esses regimes autoritários, para manter a sua hegemonia e para que isso dentro aí do contexto da Guerra Fria,
outra ideologia como o comunismo, né, entrasse, né, influenciasse aí alguns países, né, dentro aí do módulo aí das Américas, né? E então os Estados Unidos exercem uma influência significativa na América Latina, impulsionada por objetivos políticos e econômicos. E essa influência nem sempre é positiva e podem resultar aí em conflitos e tensões nas regiões. E é importante estarmos cientes dessas dinâmicas para compreendermos melhor a relação entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. Isso lá no início aí da Segunda Guerra Mundial, né? Ele teve todo esse tipo de influência, né, dentro aí da América Latina, impedindo, como por exemplo a Alemanha, a Itália, chegarem aqui nos países, né, no continente americano e influenciá-los para mudarem, né, entrarem na guerra no lado do eixo, né, das potências do eixo. Seria aí Japão, Alemanha, Itália, né? Então, no final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi aí um conflito global, né? Como nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito global que durou de 1939 e até 1945 e foi travada entre as potências aliadas, incluindo os países, né, como os Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética, entre outros. E as potências, né, do eixo, como eu disse, aí os principais países, Alemanha, Itália e Japão. Então, gente, dentro aí desse contexto aí da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento e as consequências, né, no decorrer dessa guerra, houve muitas batalhas em várias partes do mundo, eventualmente do eixo, o eixo foi derrotado, né? E o conflito teve um custo humano econômico, né, humano e econômico enorme, com milhões de mortes e danos severos à economia e as estruturas dos países envolvidos. Então, o fim da guerra foi aí, o fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1945, com a rendição da Alemanha em maio de 45, certo? E a rendição do Japão em setembro de 45, após os bombardeios nucleares, né, que os Estados Unidos colocou em Hiroshima e Nagasaki, né, pelos Estados Unidos. E a rendição desses países marcou o fim do conflito. E qual foi as consequências aí, né, desse grande conflito mundial, né, que a gente costuma dizer que é a segunda parte, né, da Guerra Mundial, que a primeira parte foi realmente a Primeira Guerra Mundial, uma guerra que nós achávamos que ia terminar, né, e ela continuou aí por volta aí, se reiniciou, né, de 1939 até 1945. Então essa guerra teve muitas consequências, né? O fim da guerra trouxe mudanças significativas para o mundo. Isso incluiu o estabelecimento das Nações Unidas, né, que seria aí uma organização internacional destinada a promover a cooperação entre os países e prevenir futuros conflitos semelhantes. Além disso, houve a divisão do mundo em duas esferas de influência, né, que o início aí da Guerra Fria, né, que dizemos aí, entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, e que moldou aí as relações internacionais durante décadas, né? E aqui no Brasil, como era aí a
a influência dessa política, né, da boa vizinhança aí dos Estados Unidos, e dentro aí do contexto aí do Estado Novo, né, com Getúlio Vargas, né, vamos saber aí o que seria esse Estado Novo, né, dentro desse contexto. Então, o Estado Novo foi um período da história do Brasil que ocorreu entre 1937 e 1945 e foi estabelecido pelo presidente Getúlio Vargas por meio de um golpe de Estado, encerrando o período conhecido como República Velha, né? Então, lá em 1937, início do Estado Novo, mas anteriormente Getúlio Vargas, né, dizem, né, historicamente, ele deu um golpe de Estado e tomou posse, né, do cargo de presidente, dizendo que foi uma revolução, né, tirando um presidente legitimamente eleito, né? Isso são histórias aí que a gente vai contar aí em outra ocasião, que eu sei que vocês já sabem dessa história, mas a gente pode até recordar aí em outra ocasião, tá? Então, como está dizendo, né, o Estado Novo foi um período da história do Brasil que ocorreu entre 1937 e 1945 e foi estabelecido pelo presidente Getúlio Vargas por meio de um golpe de Estado e encerrado o período conhecido como República Velha, República Oligárquica, né? Um período aí de, podemos dizer, de 1889 até 1930. Então, durante o Estado Novo, Vargas concentrou poderes em suas mãos, surpreendendo os líderes, né, democráticos e governado de forma autoritária. E ele instituiu uma Constituição autoritária e fechou o Congresso Nacional e reprimiu opositores políticos. O legado econômico e social sobre o Estado Novo, houve uma série de políticas voltadas para o desenvolvimento econômico e a industrialização do Brasil. Foram criadas instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, o BNDES, o Conselho Nacional do Petróleo, e além disso foram implementadas leis trabalhistas que garantiam direitos aos trabalhadores, como a consolidação de leis de trabalho, né, a famosa CLT. O fim do Estado Novo, então, com o fim do Estado Novo, com o fim da Segunda Guerra Mundial, teve o fim do Estado Novo também, né, consequentemente. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a pressão por parte das forças políticas que opunham o regime de Vargas, do Estado Novo, chegou ao fim. Vargas foi deposto em um golpe militar conhecido como a Revolução de 1945, que levou à redemocratização do Brasil. E essas são alguns pontos aí principais sobre o fim aí da Segunda Guerra Mundial, o período do Estado Novo no Brasil, né? E, gente, se tiver alguma dúvida, vocês falam que eu estou aqui aguardando, tá? Podem perguntar. Esse termo, né, que a gente fala, toma lá da cá, né? Mas o termo toma lá da cá, dentro do contexto aí da política da boa vizinhança com os americanos, seria o quê, né? Aí, Getúlio Vargas no poder, né? Então, após 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, o governo Getúlio Vargas estabeleceu uma aliança estratégica com os Estados Unidos. Então, o Brasil passou a apoiar formalmente os americanos, né? Anteriormente ele até flertou aí com os alemães, mas acabou, né, apoiando aí os americanos, em troca de concediam subsídios para fortalecer o parque industrial brasileiro, como a construção de siderúrgica, e ainda fazia parte desse acordo firmar a imagem do Brasil como uma liderança na América Latina, e ao mesmo tempo em que se procurava criar uma imagem positiva dos Estados Unidos para os brasileiros.
É claro que a intenção estadunidense era explorar o mercado consumidor brasileiro, né? Como sabemos, né, os americanos não fazem nada que eles não levem uma vantagem em cima, né? Isso é bem claro aí dos americanos, né? Então, depois de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o governo Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil na época, fez uma parceria importante, né? Como falamos, acabamos de falar aí com os Estados Unidos. Isso significa que os dois países trabalharam juntos estrategicamente. O Brasil começou a apoiar oficialmente os Estados Unidos na guerra e, em troca desses apoios, os Estados Unidos ajudaram aí o Brasil com dinheiro e recursos para fortalecer a indústria, né, e construir a fábrica de aço. Além disso, parte desse acordo era fazer com que as pessoas vissem o Brasil como uma liderança na América Latina. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos queriam que os brasileiros tivessem uma visão positiva deles. No entanto, é importante entender que os Estados Unidos também estavam interessados em vender mais produtos para os brasileiros. E eles queriam explorar o mercado consumidor do Brasil para aumentar os seus próprios lucros. Mas por trás desses gestos amigáveis, os Estados Unidos também tinham seus próprios interesses. Eles queriam vender mais produtos para o Brasil, aproveitando o grande mercado consumidor que o Brasil, né, que o país oferecia. Então, enquanto ajudavam o Brasil, os Estados Unidos também estavam pensando em seus próprios benefícios econômicos. Então, gente, fazendo agora aí finalmente aí, né, um resumão aí explicando aí a respeito da política da boa vizinhança. Então, vamos aí falar aí bem breve aí para finalizarmos a aula, que ela já está se prolongando, né? Então, a política da boa vizinhança foi uma iniciativa dos Estados Unidos durante a década de 1930, principalmente durante a presidência de Franklin Roosevelt. E foi uma resposta à percepção de que as intervenções militares e políticas dos Estados Unidos na América Latina estavam gerando ressentimentos e instabilidade na região. A ideia por trás da política da boa vizinhança era promover relações mais amigáveis e igualitárias entre os Estados Unidos e os países latino-americanos. Isso envolveu uma abordagem menos intervencionista, mais cooperativa nas relações diplomáticas, econômicas e culturais. A política da boa vizinhança trouxe benefícios tangíveis para os países latino-americanos. Isso inclui acordos comerciais mais equitativos, apoio para o desenvolvimento econômico e programas de intercâmbio cultural. Alguns críticos veem a política da boa vizinhança como uma estratégia dos Estados Unidos para ganhar apoio regional durante a Segunda Guerra Mundial e ao se alinhar com países latino-americanos e melhorar a sua imagem na região. Os Estados Unidos da América buscavam uma base de apoio para suas atividades militares e estratégicas de guerra contra as potências do eixo. Outra interpretação crítica, que é apresentar as intenções declaradas de cooperação e amizade. A política da boa vizinhança era uma forma mais sutil do imperialismo, os Estados Unidos ainda exerciam influência sobre assuntos internos dos países latino-americanos, sobre de que maneira menos direta do que antes, que poderia incluir pressões econômicas, influências culturais e manipulação política para garantir os seus interesses americanos fossem protegidos na região. Embora a política da boa vizinhança sido apresentada como uma iniciativa benevolente
para promover a paz e a cooperação na América Latina, algumas interpretações veem como parte das estratégias de guerra e imperialismo dos Estados Unidos na região. E essas interpretações refletem a complexidade das relações internacionais e os interesses geopolíticos em jogo durante aquele período. Os Estados Unidos exercem uma influência significativa na América Latina, impulsionada por objetivos políticos e econômicos. Essa influência nem sempre é positiva, pode resultar em conflitos e tensões na região. E é importante estarmos cientes dessas dinâmicas para compreendermos melhor as relações entre os países latino-americanos e os Estados Unidos. Esse é uma aula aí, um resumão aí, um aulão aí a respeito aí do nosso tema, né, política da boa vizinhança. E então vamos aí finalizando por hoje, tá? E espero aí que vocês tenham aí compreendido, mas qualquer dúvida aí vocês enviem aí no chat aí alguma questão que vocês não entenderam aí, que a gente vai aí da melhor maneira possível respondendo ou esclarecendo aí diretamente na sala de aula, né? Então é isso, gente. Espero aí que tenham um bom final de tarde e um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.